Apenas revisando rapidamente o que nós já estudamos, na segunda-feira, no, no episódio, no primeiro momento que nós estudamos, no nosso primeiro estudo, é isso. No nosso primeiro estudo, nós estudamos o que é recreação, que a recreação verdadeiramente cristã, ela tende a nos restaurar, a nos reconstruir, a nos elevar à santidade, enquanto a recreação pelo mundo busca apenas o prazer, busca apenas o prazer próprio nos jogos, em tudo isso, a verdadeira recreação cristã nos eleva à santidade, nos dá um momento de descanso para que nós possamos voltar ao trabalho com mais vigor, para que nós possamos voltar aos nossos afazeres também espirituais com mais vigor ainda, elevado em santidade. E ali nós vimos no segundo estudo que Deus ele aprova alguns divertimentos para os cristãos, mas Satanás, como ele é astuto, ele cria a maior parte dos divertimentos para nos enredar, é, nos tornar reféns dele. E aqui nós vimos, né, no nosso estudo de ontem, os divertimentos, nós vimos, na verdade, né, que os divertimentos eles se dividem em brincadeiras e jogos, que é uma tradução para os vocábulos sports and plays. Nós vimos ali que o único sport and play, as únicas brincadeiras e jogos aprovadas por Deus através do espírito de profecia são caminhadas, natação, excursão na mata, brincar na neve, né? Simples brincadeiras com bolas. E o resto, esses jogos, essas brincadeiras fúteis, assistir competições, reuniões frívolas, tudo isso é reprovado por Deus. Mas eu havia dito que dentro dos divertimentos, como vocês podem ver aqui no gráfico, nós temos dois grupos, as brincadeiras e jogos, tradução do Sports and Plays, e nós temos também os jogos esportivos, também conhecido como games. E nós vamos falar um pouco hoje sobre esses games, que efetivamente agora são os esportes que a gente conhece, né? Como futebol, como vôlei, como tudo isso. É, eu vou, como eu disse, alternar aqui entre os slides e o artigo. Deixa eu só ver como eu consigo diminuir isso daqui, porque eu não consigo acessar aqui o. Mas, enfim, bom, vou destacar aqui novamente que, embora nós consideremos, por exemplo, uma simples natação, nadar ali no lago, um simples ciclismo, uma simples caminhada, ou corrida, como esportes, a gente considera como esportes, a profetisa Ellen White não considerava essas brincadeiras, esses esportes para a gente como realmente os jogos esportivos. Jogos esportivos eram aqueles competitivos, onde havia duas equipes, né? Ellen White categoriza todas essas simples atividades, corrida, ciclismo, natação, onde não há o elemento competitivo, como brincadeiras e jogos, né? Como sports and plays, e não como jogos esportivos, não como games. Então, aqui nós vamos falar aqui sobre os jogos esportivos e saiba que a Ellen White não inclui essas simples atividades como natação, ciclismo, corrida ali no âmbito dos esportes, dos jogos esportivos. E aqui nós temos alguns tipos de games, que é dos jogos esportivos que são mencionados por Ellen White. Entre eles nós temos, como eu citei aqui, o futebol, não no sentido popular do Brasil em que a bola é chutada, mas sim como conhecemos como futebol americano, o tênis, o beisebol, o cricket, né, que é um jogo simples com o uso de tacos e bolas, semelhante ao beisebol, e as competições pugilísticas, que é algo semelhante ao boxe. É a luta, o judô, esses tipos de lutas. Então, esses são os games categorizados por Ellen White. Veja que ela não categoriza aqui a simples corrida, a simples caminhada. Não, ela categoriza os games, os jogos esportivos, como futebol, é, tênis, beisebol, cricket, e as competições pugilísticas. São ali as lutas. É, e dentro dos divertimentos condenados por Ellen White, em que Ellen White dá mais ênfase são os jogos esportivos. Eu não sei se vocês sabiam, mas Ellen White ela já deu várias orientações, né, com relação ao vestuário, várias orientações com relação a tantas áreas do estilo de vida. Mas Ellen White ela fala muito mais
sobre os jogos esportivos, mais do que vestuário, mais do que todos essas outras reformas assim que o espírito de profecia nos apresenta, né? Nós temos ali, por exemplo, a reforma do vestuário, a reforma do relacionamento, a reforma da educação, mas mais do que tudo isso, Ellen White, ela fala sobre os jogos esportivos. Só vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, vocês vão receber esse artigo depois. Eu tenho aqui, ó, a bibliografia do artigo, a quantidade de capítulos e artigos em que Ellen White ela se detém apenas para falar sobre os jogos esportivos. Lar Adventista, Educação, Conselhos aos Pais, aqui, ó, Testemunhos para a Igreja, tudo isso daqui, os artigos, cartas e manuscritos de Ellen White que ela se detém para falar sobre os esportes. Então, nós temos muitos materiais em que Ellen White ela fala sobre os esportes. E, novamente, sobre os jogos esportivos, na verdade. E, novamente, quando nós falamos disso, dos jogos esportivos, nós não estamos falando aqui de, de de atividades em que aquele tremendo elemento de competição, atividades em que aquele tremendo elemento. Não, a gente fala, jogos esportivos é isso. E nós vamos ver melhor isso na sexta-feira, os casos que realmente aconteceram ali nas escolas adventistas, nos sanatórios, mas aqui em nenhum momento a Ellen White está falando, está condenando esses esportes quando eles são muito agressivos. Não, ela simplesmente condena os esportes e ponto. Muitas pessoas vêm falar, não, mas Ellen White condenava quando eles eram extremamente competitivos, mas quando eles são tranquilos, não há problema. Mas vamos ver hoje aqui realmente o que é que Ellen White, o que é que a profetisa do Senhor fala sobre esses jogos. Vamos lá. Os homens se exercitam tanto quanto lhes apraz no cricket, beisebol e em competições pugilísticas, sem seres olhados sem serem olhados como pessoas que se degradam. Satanás deleita-se quando vê seres humanos empregando as faculdades físicas e mentais naquilo que não educa, não tem utilidade, não os ajuda a ser uma bênção aos que necessitam de seu auxílio. Enquanto a juventude se adestra em jogos destituídos de valor para eles e para os outros, Satanás joga a partida da vida por sua alma, tirando-lhes os talentos dados por Deus e substituindo-os por seus próprios atributos maus. Não quer que o povo conheça a seu Criador e fica bem satisfeito se pode pôr em funcionamento jogos esportivos e representações teatrais que por tal forma confundam o senso da juventude de que Deus e o céu sejam esquecidos. Então, veja, Ellen White condena aqui o cricket. E, gente, cricket não é algo. Ah, não. O beisebol, você pode até falar que tem o pessoal precisa daqueles de equipamentos mais sofisticados, aqueles capacetes, porque é algo que a bola tem que ir muito forte. Mas não, cricket é uma espécie de badminton. Você uma raquetinha com uma petequinha, eu acredito que não é peteca, mas é uma coisa simples. Ela vai te falar, olha, não deve ser praticado cricket, beisebol e essas lutinhas que nós temos ali. Por quê? Porque é extremamente competitivo, porque tem competição? Não. Ah, não, porque é o espírito que não. É porque não educa. Vejam só, não educa. Não educa. Futebol não educa. Não tem. Ah, não, mas os artigos mostrando que os benefícios do futebol, os benefícios dos jogos esportivos, até tem. Tudo, se você pesquisar, vai ter um benefício. O álcool vai ter um benefício. Mas comparado com o trabalho útil, comparado com as atividades na natureza, tudo isso é quase que nulo os benefícios que esses esportes, que esses jogos esportivos trazem. E veja, não educa, não tem utilidade, não nos ajuda a ser uma bênção aos que necessitam. Ó, se adestra em jogos destituídos de valor para ele e para os outros. Então veja que o argumento usado por Ellen White não é nada é porque não educa, não tem utilidade, não ajuda a ser uma bênção, né? Outro. Os jovens notam que sorteios, exposições e jogos esportivos são sancionados pela igreja e acham que há algo fascinante nesta maneira de se obter recursos. Guardemos distância de todas essas corrupções da igreja, dessas dissipações e festivais, que têm influência desmoralizante sobre os jovens e velhos. Veja que a Ellen White categoriza esses jogos esportivos, até mesmo dos mais simples, como a gente viu, como cricket, como simples brincadeiras como corrupções da igreja. É uma corrupção da igreja hoje
esses jogos serem sancionados nos internatos, nas escolas, nas igrejas, corrupções da igreja. Guardemos distância dessa corrupção. Quando os alunos da escola entraram em seus jogos competitivos e partidas de futebol, quando ficaram absortos na questão da diversão, Satanás viu que era um bom momento para intervir e anular o efeito do Espírito Santo de Deus em moldar e usar o ser humano. Satanás entra para desempenhar sua parte no jogo da vida para sua alma. Ele pode jogar com muito mais seriedade do que eles e criar conspirações profundas para a ruína da alma. Eles perverteram e aplicaram mal à rica graça de Deus e curvaram os poderes de suas almas para adorar um ídolo. Assim como Satanás traçou seus planos que deveriam fazer, retomando seus divertimentos em jogos esportivos e jogos que os afastam, que os afastavam da vigilância e da oração. Satanás, e nós vamos ver o que é que custou as escolas como Battle Creek, Avondale, ali da época de Ellen White, aceitarem esses jogos. O quanto que custou. Mas Satanás ele vê que quando há jogos competitivos, partidas de futebol, ele vê que é um bom momento para intervir e anular o efeito do Espírito Santo. Muitos, porém, têm seguido um modo de ação incompatível com o conhecimento da verdade e a maravilhosa luz pela descida do Espírito Santo de maneira tão acentuada sobre os corações em Battle Creek. Então está falando que o Espírito Santo estava caindo nos corações das pessoas que estavam em Battle Creek, mas eles entregando-se a diversões, jogos competitivos e façanhas pugilísticas, eles declararam ao mundo que Cristo não era seu guia em nenhuma dessas coisas. Tudo isso provocou a advertência de Deus. Nós vamos ver melhor na sexta-feira, como eu disse, mas as primeiras gotas da chuva serôdia estavam caindo ali sobre o povo de Deus. Haviam conversões em todos os cantos. Através da mensagem de Jones Wagner, o Santo Espírito estava caindo, a chuva serôdia estava caindo, mas o povo se entregou a diversões, a jogos competitivos, a jogos esportivos, e ali, ao fazer isso, eles declaravam ao mundo que Cristo não era o seu guia. E isso provocou a advertência de Deus. Então, existem muitos outros textos, eu trouxe aqui apenas alguns, muitos outros textos mostrando que esses jogos esportivos não devem ser praticados por nós. Nem mesmo os mais simples, como cricket, como, vamos pegar aqui, como o ping-pong, o tênis de mesa. Ellen White fala que nós não devemos praticar esses jogos, não porque são extremamente pecaminosos, mas porque não educam. Como nós vimos ali no nosso primeiro estudo, o objetivo da recreação cristã é nós nos elevarmos espiritualmente. Toda recreação deve nos elevar à santidade, e esses jogos não nos elevam à santidade. Ellen White fala, não nos elevam. E são corrupções da igreja, corrupções ao nós aceitarmos esses tipos de jogos em nosso meio. Mas muitos apresentam o seguinte texto e agora eu vou abordar algumas objeções com vocês do que as pessoas falam para falar, não, na verdade, a Ellen White ela aprovou sim os jogos esportivos. Na verdade, você tem que interpretar bem. Eu vou aqui apresentar alguns argumentos que as pessoas usam. O primeiro é o seguinte texto ali do livro está no Lar Adventista. Eles têm esse comecinho do texto. Não condeno o simples exercício de brincar com uma bola, mas isto mesmo, em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso. Então, olha aqui, Ellen White falou que nós podemos brincar com a bola. A gente pode jogar um futebol, o que não pode é ter o espírito competitivo, mas simples brincadeiras com bola podem. Mas veja que Ellen White, ela nunca provou na sua vida jogos esportivos, futebol de qualquer natureza, mesmo os mais saudáveis, Ellen White falou que não. E aqui há uma diferença entre simples brincadeiras com uma bola do que jogos esportivos. E isso nós verificamos muito melhor ali no contexto. As pessoas leem só o comecinho e pronto, ó, podemos brincar de tudo, desde que não haja espírito competitivo. Mas veja só como Ellen White continua. Preocupam-me muito sempre os resultados quase inevitáveis que vêm na esteira desse divertimento. Divertimentos e gasto de meios para satisfação própria, que levam
passo a passo a glorificação do eu, bem como o treinamento nesses jogos para obtenção de prazer produzem amor e paixão pelas coisas que não favorecem o aperfeiçoamento do caráter cristão. A maneira como eles têm sido conduzidos no colégio, como nós veremos na sexta-feira, não leva o sinal do céu, não fortalece o intelecto, não refina e purifica o caráter. Em vez de o intelecto se tornar fortalecido para fazerem melhor a obra como estudantes, para serem melhor qualificados como cristãos, a fim de realizarem os deveres cristãos, esses exercícios enchem o cérebro com pensamentos que desviam a mente dos estudos. Há muitas maneiras pelas quais os jovens podem usar os talentos que Deus lhes confiou para edificar a obra e a causa de Deus, não para agradar a si mesmos, mas para glorificar a Deus. É nosso dever sempre procurar fazer o bem no uso dos músculos e do cérebro que Deus deu aos jovens, para que possam ser úteis aos outros, tornando o seu trabalho mais leve, acalmando os tristes, elevando os desanimados, falando palavras de conforto aos desesperados, desviando a mente dos alunos da diversão e da brincadeira. É a glória de Deus que se tem vista nesses esportes, esses jogos esportivos? Eu sei que não é. O Senhor Deus do céu protesta contra a ardente paixão cultivada pela supremacia nos jogos assim tão empolgantes. Então veja que ela vai te falar, ó, não condena o simples brincar com bola. Simples brincadeiras de bola. Mas sempre quando ela fala dos jogos esportivos, do futebol, de tudo isso, ela condena veementemente. Ela fala, olha, eu não condeno simples brincar de bola, mas como vocês têm praticado, não glorifica o nome de Deus. E a gente vai, como eu disse, ver na sexta-feira ali os casos realmente, e a gente vê que como era usado naquela época os jogos de maneira reprovada por Ellen White. Eram jogados em esportes, em jogos esportivos. E Ellen White fala, olha, eu não condeno simples brincar de bola, mas dessa maneira que vocês jogam, dessa, dessa maneira que vocês estão apenas jogando para agradar vocês mesmos, que vocês se detêm nesses divertimentos, não é a maneira de Deus que Deus deseja que vocês se entretenham nesse tipo de esportes. Por um lado, ele mais sempre fala contra os jogos esportivos. E aqui um texto ela fala, não condena simples brincar de bola, ah, então agora pode futebol, agora pode tudo de maneira nenhuma. O texto inspirado, a inspiração não se contradiz. Ela mais fala, olha, pode simples brincar de bola, mas agora, os jogos esportivos, como vocês têm jogado, não pode ser. Não tem o selo de Deus, não tem a aprovação de Deus. E eu já vou mostrar ali para vocês o que que seria esse simples brincar de bola, então, que não são os jogos esportivos. Antes, eu queria apresentar para vocês uma outra objeção que o pessoal usa ainda mais para mostrar, olha, realmente nós podemos jogar jogos esportivos independentemente do que só não pode ter ali o espírito de Satanás, mas está tudo liberado. Eles usam dois textos de netos de Ellen White, tanto de Arthur White, na verdade que é filho de Ellen White, e tanto ali de Grace Jacks, que é uma neta de Ellen White. Eles pegam esses textos e mostram, olha, na verdade pode. Vejam só o relato aqui primeiro do Arthur White, filho de Ellen White. Crescemos quando crianças, brincando e participando de diversas atividades em casa e no jardim, que nos ajudou a ter uma vida plena e equilibrada. Em 1902, Ellen White, no caso a mãe de Arthur, cedeu um determinado terreno à igreja do sanatório para ser usada como sede de uma escola religiosa. Não havia muita área que pudesse servir de playground, de local ali para as crianças brincarem, mas no canto de seu pátio havia uma zona livre para se recrear, onde as crianças da escola e da igreja brincavam. Esses jogos consistiam em beisebol e outros jogos de forma simples, como recreação. Nunca houve qualquer advertência dela de que isso não estava certo. Então eles apresentam, olha, Ellen White, ela não só aprovou, mas como liberou o terreno dela para que as crianças jogassem beisebol. E aqui nós temos um outro texto, agora da Grace Jacks, que é neta de Ellen White. Na primavera e no verão, a avó deixava todas as crianças da vizinhança jogarem beisebol no seu quintal, pois o pátio da escola não era tão grande, não era grande o suficiente. Ela era contra jogos que tirassem tempo de nosso estudo, adoração e tarefas domésticas. Mas quando nosso trabalho terminava, ou pouco antes das tarefas da tarde, brincávamos. Bom, esses textos são muito claros, né? A Ellen White, então, ela aprovou os jogos esportivos? Bom,
Vamos começar analisando, definindo, na verdade, que esses textos, eles não são inspirados. Tanto esse relato de Grace e do Arthur, ele não são inspirados. Então, quando nós estudamos alguma coisa, algum assunto relacionado à Bíblia e ao espírito de profecia, relatos que não são inspirados, eles não são usados como argumento definitivo. Não são usados como argumentos. Principalmente quando eles aparentemente contradizem. Por exemplo, nós não temos um único caso em que Ellen White aprova jogos esportivos na vida dela. Um único caso, no caso, através dos escritos dela, né? Um único caso em que ela aprovou ali o futebol, em que ela aprovou as simples brincadeiras de beisebol, né? Ela sempre fala contra, sempre, 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 sempre. Então, nós temos duas possibilidades aqui. Ou esses relatos de Grace e Arthur são um tanto imprecisos, tem alguma coisa ali de imprecisão neles, afinal, eles não são inspirados, né? E Ellen White, ela viveu de acordo com a luz que ela teve, ou o segundo ponto, ou Ellen White foi uma profetisa que não viveu de acordo com a luz que ela recebeu. Porque todas as vezes Ellen White fala. Então, Ellen White sabia que era errado, porque toda a vida dela ela falou contra esses jogos, mas aí ela, no final da vida dela, aqui, a partir de 1902, né, que foi dito, a partir de 1902 ela começou a liberar o beisebol. Então, ou Arthur e Grace tiveram relatos imprecisos, ou Ellen White não viveu de acordo com a luz que ela teve. Bom, o que é que eu penso? Quando nós analisamos ali as idades de Gracie e Arthur White, eles tinham respectivamente na morte de Ellen White, quando Ellen White morreu, 14 e 7 anos. Então, os relatos apresentados por eles vêm de uma idade muito, muito jovem. Quando Ellen White morreu, que ela morreu em 1915, né? Foi a partir de 1902, então eles tinham ali entre 6 anos, nesse caso, né? Entre 6 anos, 7 anos, eram muito, muito, muito novos, eles dois. Então, aí, quando Arthur, né, e Grace foram escrever esses relatos, eles já estavam bem maduros, já eram adultos, né? Então, eles estavam lembrando de coisas que aconteceram há quantos anos? Eu não cheguei a pesquisar quando foi que eles escreveram esses materiais, mas há 20 anos, há 30 anos atrás, quando eles eram crianças. Então, esses relatos provêm de tenras lembranças da infância. E o que é que eu acredito? Bom, eu acredito que Ellen White, ela não viveu, não, eu acredito que ela viveu de acordo com a luz que ela teve. Ela não foi, não, que recebeu a luz, falou toda a vida contra os jogos esportivos, mas liberou ali. Eu não acredito isso. Eu acredito que houve uma imprecisão nesses relatos. E eu vou dar um exemplo aqui. Geralmente, uma vez por ano, aqui eu moro em Taquara, né, Rio Grande do Sul. No final do ano, eu me junto com os amigos e a gente vai ter um dia de recreação na natureza. A gente vai para o rafting, né? Ali em Três Coroas, em Gramado. A gente vai para um local assim no meio da natureza e ali a gente leva a bola. E a gente fica brincando, assim, nós temos várias brincadeiras saudáveis, né? A gente desce ali o rio no bote ali, no rafting, nós fazemos caminhadas, e uma das brincadeiras que nós fazemos é, nós levamos a bola, como nós vimos, Ellen White não condena a simples brincadeira de bola, e a gente fica brincando só de passar um para o outro. E nós chamamos essa brincadeira de passar a bola de vôlei um para o outro de vôlei. Mas não é efetivamente vôlei. Não tem uma rede, não tem pontos, não tem. A gente só está brincando de passar a bola um para o outro. E a gente não chama essa brincadeira de simples brincadeira de bola, de passar a bola um para o outro, de modo que essa bola não caia no chão. A gente não dá esse nome, a gente chama que isso aqui é vôlei. Mas não é vôlei. Mas literalmente não é vôlei, não há, não é um vôlei. É uma brincadeira só de passar a bola de vôlei um para o outro, mas para a gente não chamar simples brincadeira de jogar a bola de um para o outro para que ela não caia no chão, para não chamar esse nome, a gente chama de vôlei. E é isso que eu acredito que aconteceu aqui com é, os netos de Ellen White. Primeiro, que eles eram bem criancinhas na época. Quando Ellen White morreu, e o relato que eles estão falando é ali por 1902, então bem antes. Eles tinham ali seus 5, 6 anos de idade. Ou seja, eram crianças, criancinhas. Provavelmente eles não iam jogar beisebol de verdade. A gente não vê uma criancinha de 6 anos jogando futebol de verdade.
Então, o que eu acredito que acontecia? Eles pegavam ali os elementos do beisebol, né, o taco e a bola, e talvez brincavam de um jogar para o outro e o outro fazer assim, né, o outro receber a bola e bater nela para ela ir para longe, né? Até porque eram crianças, criancinhas. E ao invés de chamar brincadeira de jogar a bola de beisebol para o outro em alta velocidade, de modo que o outro consiga receber a bola no taco e jogá-la para longe, ao invés de chamar tudo isso, eles chamavam simplesmente de beisebol, porque era, era mais fácil, né? É isso que eu acredito. Mas lembrando que esses relatos não são inspirados. Não são inspirados. Portanto, quando nós discutimos, quando nós estudamos a vontade de Deus, a gente olha os inspirados. Esses textos nem deveriam estar em jogo na discussão. Mas como as pessoas usam, olha, na verdade, ó, a Ellen White aprovou o beisebol. Eu estou abordando aqui com vocês. Mas ou o relato dessas pessoas foram um tanto imprecisos, né? É, ou Ellen White não viveu de acordo com a luz que ela recebeu. Certo? E aqui nós temos o exemplo de Cristo diante dos jogos. E isso daqui não há questão mais clara do que esses textos aqui que eu vou ler. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou divertimentos. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a se empenharem na diversão do futebol ou em jogos de boxe, a fim de fazerem exercício físico, ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo é nosso modelo em todas as coisas. Ellen White deixa de maneira clara, ela não consegue encontrar nenhum caso em que Ellen White não, em que em Cristo ele se empenhou a jogos esportivos. Nenhum caso. E nenhuma vez ele recomendou, queridos discípulos, vocês precisam fazer atividade física, né? Vamos jogar um futebol, jogar um boxe ali, de maneira nenhuma. Quando jovens companheiros pressionavam-no, no caso a Cristo, para fazer o que faziam, para que não fosse diferente e isolado, uma vez que queriam animadas e alegres sugestões de atividades, e não sua particular como chamavam, conduta estrita e correta, ele respondia: está escrito. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Com todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Por que você, Cristo, não se diverte com jogos esportivos e brincadeiras como os outros jovens? Eles questionavam a Cristo. Está escrito. Ele respondia: regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e ter os teus caminhos. E ter os teus, eu acho que não foi o texto completo, que meditarei nos teus preceitos e ter os teus caminhos. Terei prazer nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então aqui nós vemos de forma clara que Ellen White, ela afirma que Cristo não se envolvia com jogos esportivos. Ela não encontra nenhum caso em que Cristo se envolveu. Pelo contrário, as pessoas. E diz aqui, ó, vinham aqui as pessoas, mas Cristo, por que que você não brinca com a gente nessas brincadeiras animadas? Porque a gente não gosta dessa sua particular, como eles chamam, né? Essa sua particular conduta estrita e correta. Vamos jogar uma bolinha aqui com a gente, vamos nos divertir um pouco. Jesus falava, não, está escrito, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Cristo, por que que você não se diverte com jogos esportivos com a gente, brincadeiras como outros jovens? Está escrito: regozijo-me no caminho do Senhor. Então nós vemos que Cristo, ele não se envolvia com jogos esportivos. Os argumentos que as pessoas usam para mostrar que os jogos esportivos, que futebol, que todas esses esportes como nós conhecemos, né, mas uma tradução mais correta ali do termo de Ellen White, esses jogos esportivos, as pessoas usam argumentos que não são inspirados, como esses textos aqui os quais eu já abordei, e o simples brincar de bola, que não diz nada.
Pelo contrário, nós podemos ter simples brincadeiras de bolas, de vez em quando, como eu comentei aqui, em um momento do ano, por exemplo, a gente vai ter um dia de recreação ali no rio e alguma coisa, a gente leva a bola para brincar de passar um para o outro. Tudo isso, Ellen White aprova. Mas beisebol, futebol, todos esses jogos esportivos, até mesmo os mais simples, como tênis, gente, tênis, Ellen White fala do tênis. Tênis não é algo, nossa, é só você passar a bola um para o outro. Tênis, cricket, eles são jogos esportivos condenados por Ellen White. E aqui nós temos, então, nós completamos ali o nosso gráfico. Como eu disse, eu não consegui colocar nos slides, né? Aqui, ó, dos divertimentos, os jogos esportivos, como eu disse, eu não consegui colocar o gráfico aqui completo agora nos slides, mas quando vocês receberem os slides, eles estarão completos, né? E aqui nós temos jogos esportivos. Aqui tem todos os jogos esportivos reprovados por Ellen White e os extraídos do princípio. Deixa eu ver aqui. Tem mais um argumento usado contra, que eu vou mostrar aqui para vocês, que são alguns textos de Ellen White mal traduzidos que as pessoas falam, ah, olha aqui, Ellen White aprova os esportes. Vou dar esse exemplo aqui, ó. Diz aqui o seguinte: caso reunissem as crianças bem junto a si, mostrassem que as amam, manifestassem interesse em todos os seus esforços e mesmo em seus esportes, tornando-se por vezes uma criança entre elas, dar-lhes-ia muita satisfação e lhes granjeariam o amor e a confiança. Então, ela está falando, olha, vocês devem se envolver nos esportes com as crianças. Por quê? Porque a palavra original é aqui é sport. Sport, tá vendo? Só que como eu já disse para vocês desde o começo, sport, quando ela White fala sport, na época dela, não significa esportes, mas brincadeira. E aqui eu trouxe aqui o dicionário da época dela, né? E assim, nós nunca vemos Ellen White associando esportes, a palavra esportes em inglês, com os jogos esportivos. Ela usa a palavra para os jogos esportivos games. Cadê, ó? Eu vou aqui, ó, aqui no dicionário Webster, né? Webster Dicionário de 1828. Ó, sports, definição de sports, é aquilo que distrai e alegra. A palavra significa tanto a causa quanto o efeito, aquilo que se produz alegria, e alegria é o regozijo produzido. Então, sport é brincadeira, aquilo que alegra, aquilo que distrai. Então, quando Ellen White usa a palavra sport, ela sempre se refere às brincadeiras. Às brincadeiras e jogos. Sports and plays, como eu disse. Sports and plays, brincadeiras e jogos. Agora, games é efetivamente os jogos esportivos. Um exercício ou um jogo para se divertir ou ganhar uma aposta, como um jogo de cricket, um jogo de xadrez ou um jogo de whist. Veja, ó, um jogo de cricket, um jogo de xadrez, isso são efetivamente ali os games. São os games. E aqui, é, no apêndice, esse é o apêndice do artigo, eu mostro os exemplos. Ó, por exemplo, aqui nós temos Provérbios capítulo 26, a palavra usada é esportes aqui. É, ó, am I not, am not in, am not I in sport? Olha, como louco lança fogo, flechas e morte, assim o homem que engana ao seu próximo e diz, fiz isso por esporte, por brincadeira, ó. A, será a tradução de esporte, brincadeira. E aqui tem outros, olha, quando as pessoas chamaram Sansão, né? E aqui, ó, that he may make us sports. É, Sansão fazia esporte com eles. Obviamente, Sansão não estava jogando bola com eles, mas aqui, ó, a tradução, mandai vir Sansão para que nos divirta. E aqui, ó, sport, divertia. E aqui nós temos alguns exemplos do espírito de profecia, né? É, é. Ninguém deve jamais fazer por esporte qualquer outra coisa que falar alguma coisa que vá de acordo ali com o caráter do seu companheiro. Ó. Jamais alguém por brincadeira. Aqui é a própria CPB traduzindo esporte como brincadeira. E aqui nós temos outros casos em que a CPB traduz certinho ali a palavra esporte, ó, esporte como brincadeira, esporte como divertimento, esporte como brincadeira, porque esporte significa brincadeira. Aí nós temos um caso em que eles traduzem de maneira equivocada, né? A palavra esporte, né? E aí as pessoas, não, ela é mais aprovou esporte. Mas em outros casos também, ó, ela traduz corretamente. Ó, esse mesmo texto aqui, que ele está no 121, que ele está no Testemunhos para a Igreja,
ele é usado também no Fundamentos da Educação Cristã, o mesmo texto. Só que no Fundamentos da Educação Cristã, ele é traduzido de maneira correta. Olha aqui, ó. É o mesmo texto. Caso reunissem as crianças, caso reunissem os filhos com mais frequência de junto a si, manifestassem interesse em suas atividades e mesmo em suas brincadeiras. Então, aqui nós vemos a tradução correta da CPB no Fundamentos da Educação Cristã do mesmo texto. Em um, ele traduz os esportes como esportes e outro como brincadeiras. E aqui tem outros casos, né, em que Ellen White em que é traduzido ali pela CPB corretamente a palavra esporte, né, em seus folguedos, em suas brincadeiras. Então, esse é um outro argumento que acontece no Brasil, né? Não, olha aqui, ó, Ellen White aprovou os esportes, mas na verdade não. Sports, a palavra usada esportes, denota brincadeira, denota folguedo, denota divertimento. Agora, quando Ellen White usa games, aí sim, sempre quando Ellen White usa sports and play, são brincadeiras e jogos. Agora, sempre quando Ellen White usa a palavra games, ela se refere aos jogos esportivos. Então, queridos irmãos, fica claro que Ellen White em nenhum momento e qualquer pessoa, né? Eu já conversei com várias pessoas que defendem o uso dos jogos esportivos na igreja e eu já já desafiei, né? Tá bom, me mostra um texto inspirado que Ellen White aprova. E não há texto inspirado em Ellen White. Tem só aquele texto ali, ó, não condena um simples brincar de bola. Mas sempre, sempre, sempre nós vemos Ellen White condenando esse tipo de divertimento. Novamente, porque, nossa, é extremamente pecaminoso, porque, ou ela condena aqueles jogos esportivos em que há muita agressão. Não. É simplesmente porque não são úteis, porque não elevam, não nos tornam mais úteis para servir o nosso próximo. Pelo contrário, é um divertimento que tem como fim buscar o nosso próprio prazer. Então, que Deus nos ajude a aceitar. Talvez seja um pouco difícil para todos entenderem isso, como foi para mim, verdades assim, eu acredito, como todas as outras verdades, né, quando a gente pela primeira vez entra em contato com a verdade, por exemplo, sobre a reforma alimentar, sobre a reforma do vestuário, a gente fica, e é necessário algum tempo para a gente digerir bem, né, e nós nos acostumarmos com a ideia. E talvez, para muitos seja um pouco difícil, mas vamos orar para que Deus trabalhe no nosso coração, para que em todas as áreas da vida Ele esteja comandando e guiando a nossa vida. Amém?